Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você abriu esse canal, acho que você gosta de autismo, né? Porque esse é o assunto. E se você gostar desse vídeo, dê um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal se for um assunto que você quer viver, né? Vivenciar mais, porque aqui se fala disso. E o assunto hoje é um assunto assim, que eu considero bem primordial para a gente começar a entender coisas que são muito confusas socialmente. A gente lê lá no DSM aquelas classificações, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, e escrito assim, fica tão bonitinho, né? Mas é tudo junto e misturado. Um não é só nível 1, o outro não é só nível 2 e o outro não é só nível 3. Então tem que ficar claro para gente que a coisa não é tão separadinha assim. O diagnóstico, às vezes, ele precisa ser mais científico, mais clarinho, né? Mas para a gente tem que entender isso melhor. Veja bem, temos esse espectro aí, onde existe esses três tipos de suporte. O nível 1 é um autista muito menos severo, que normalmente fala, fazem curso superior, se casam, têm uma profissão legal, com as devidas dificuldades de um autista. Porque a gente não. Eu já ouvi autista de nível 3 de suporte reclamar que a sociedade pensa assim, não, não é autista. Nível 1, né? Você quer dizer? Nível 1. Isso, Ricardo. Eu já vi, isso é corrente, e isso incomoda os autistas de nível 1. Eles reclamam, porque eles acham assim, que as pessoas não entendem as dificuldades que eles têm. Porque, gente, eu vou contar um casinho para vocês que fica muito claro isso. Eu li um livro que chama Brilhante. É um autista de nível 1 de suporte. Ele deve ter uns 30 anos hoje, mas o livro foi escrito quando ele era uma criança de uns 9, 10 anos e foi escrito pela mãe dele. E o neurologista diagnosticou ele como sendo um autista muito severo, que nunca ia falar, que nunca ia amarrar um sapato, vestir uma roupa. E lá, na época que ele era criança, eles tinham um programa estatal que, quando a criança era assim, o governo dava 5 mil dólares para a família, mas para ela colocar esse filho na escola. E era uma escola super de deficiente, gente, com várias deficiências, que era ok para um autista nível 3, que foi como ele foi diagnosticado, né? E ele tinha 4 anos nessa época. E ele tinha horror da escola. Ele se escondia em todos os cantinhos. E o livro foi desenvolvendo, não vou ficar contando o livro todo aqui, né? Mas acabou que, depois de todo o trabalho que a mãe fez, a mãe teve que brigar com o governo, porque ela não aceitou essa regra de ter que mandar o filho para a escola. O menino virou um físico. Mas assim, com 9 anos ele dava aula para professor doutor. Então, por que, que ele foi diagnosticado assim? Porque quando eles são pequenos, eles são muito parecidos. Eles não falam, eles são totalmente desequilibrados, eles têm uma sensibilidade enorme e se escondem quando as coisas estão incomodando, vão para os cantinhos. Então, se eu mostrar, por exemplo, os autistas de nível 3 que eu conheço por aí, e esse rapaz, que hoje é um homem, qual? Então, o neurologista não estava errado quando ele deu o diagnóstico. Hoje, o pessoal já está muito mais equipado, já começa a fazer diagnóstico mais cedo. Porque o que aconteceu com ele? Ele tinha uma dificuldade de comunicação. A dificuldade dele era de se comunicar. Ele estava entendendo tudo o que acontecia, ele contou isso. Aí eles ficavam muito incomodados, que eles queriam que ele aprendesse coisas que já é para ele. Ele já estava pensando em física com 4 anos. Olha para você ver que coisa genial. O menino é um gênio. Ele trabalha com física hoje, ele dá palestra. Eu assisti uma palestra dele, ele já devia ter uns 20 anos. Ele estava num palco, gente, ele falando
sobre autismo, sobre a causa dele, não sei o que, não sei o que. O andar dele em cima do palco era muito parecido com o de nível 3 de suporte. E ele é um físico genial. E ele, uma certa hora lá, fez uma brincadeira e apontou para o pé, ele estava de chinelo. Aí ele falou: eu não consigo dar laço em sapato. Então, geralmente eu ando de chinelo. Então, para vocês verem como as coisas são imbricadas. Eu tenho um outro conhecido que é de nível 2, né, o Alberto Lima, que é um cara sensacional. Mas ele não. Ele tem lá as crises autísticas dele. Um dia ele e meu filho estavam dentro da piscina e o Pedro não queria sair de jeito nenhum. E eu pedi para o Alberto tirar o Pedro. O Alberto é um homem muito maior que o meu filho. Ele é grandão, ele é tipo do mesmo tipo do meu filho, esses homens parrudos, e mais alto, mais forte. Aí ele foi pegar o Pedro e o Pedro bateu na boca. O Alberto entrou em crise autística, começou a bater na boca também. Ele não deu conta de chegar perto do Pedro. Aí uma outra pessoa lá me ajudou a tirar o Pedro da piscina, que estava muito frio, eu não estava de maiô, né? Pra gente ver como que, naquela hora ali, Alberto e Pedro Ivo eram autistas de nível 3 todos dois. Mas o Alberto não é assim. O Alberto tem segundo grau, ele trabalha com uma rádio, ele viaja sozinho, ele faz aplicação, ele faz os investimentos da mãe dele, ele toma banho sozinho, ele se cuida. Completamente diferente. Ele fez a opção de, no segundo grau, ele não passar para o curso superior, que ele achou que não valia a pena para ele. Quer dizer, uma pessoa bem diferente dos autistas de nível 3, né? Mas tem horas que acontece isso com eles. Então a gente tem que pensar isso. Às vezes, isso é mais raro um pouco. Eu vejo autistas de nível 3 se comportando como o Alberto, por exemplo, que é de nível 2, de uma forma assim de resolver uma coisa rapidamente. Aí você pensa assim, nossa, o meu filho já falou 2 vezes na vida. E quando ele falou, todas as 2 vezes foram de acordo com a relação com o que ele estava vivendo e num português bem falado. E ele não fala. Ele não é verbal. Então, assim, eles são muito entrançados, vamos dizer assim, né? E cada pessoa, não é só autista, né, gente? É uma. Então, temos autistas de nível 1 que amarram o sapato, que andam muito parecido com a gente, sem esse andar robótico, meio assim, atávico, né, do autista. Tem autistas de nível 1 que não faz essas coisas. Mas uma coisa que eles sempre relatam é que, igualmente aos outros, eles têm problema de comunicação, eles têm dificuldade em entender o nosso mundo, eles têm que treinar, se desenvolver, como eles são, tem todo o português, essas coisas todas, eles conseguem, mas não é fácil para eles estar ali fazendo a mesma coisa igual a gente. Eles não nasceram assim. Então, a gente tem que entender isso. E como que a gente pode ver que isso volta para o mundo? Uma realidade, que é essa que eu estou falando aqui. A gente confunde muito o DSM com aquelas escalinhas todas bonitinhas e fala, por exemplo, o nível 1 é um autista que também precisa de suporte. Pequeno, mas precisa. E às vezes você vê um autista na rua que não está com ninguém, suportando ele, vamos dizer assim, está sozinho. Ele é um cara que guia, tem carro. Então você pensa assim, mas como? Então ele não é autista. Gente, os suportes, eles são para cada um de uma forma. Nunca a gente consegue ver um autista que não tenha suporte nenhum, porque ele tem essa dificuldade de decodificação do nosso mundo. A nossa cultura, eu brincava muito com a minha mãe, a gente é regido pela Igreja Católica até hoje e acha que não. A gente tem isso internalizado. Talvez na China e na Índia não, né? Mas aqui no Ocidente, né, vamos dizer assim, a gente tem essa cultura que a gente acha que não, coisa e tal. O autista ele não vem com essa cultura, ele não nasce com esse tipo de subjetividade, porque isso é subjetivo. Essa cultura vai passando para a gente de uma forma muito subjetiva. E
a gente tem que pensar que eu estou falando muito do nível 1 hoje, porque uma coisa que me vem muito na cabeça quando eu falo disso, né, dessas diferenças, desse enquadramento, de como eles vivem no mundo, né, é que esses autistas de nível 1, eles já estiveram no DSM como Asperger, que é uma síndrome autística, mas que distinguia ele dos outros autistas. Então, o DSM reclassificou. Tem hora que eu acho que foi certo, tem hora que eu não acho. Quem sou eu para achar coisas desse tipo? Mas eu tenho as minhas opiniões, né? Então, tem hora que eu acho que podia ter continuado o Asperger. Mas, de uma certa forma, foi interessante, porque a gente vê essas imbricações aí que eu falei, da mistura. Eles põem o pezinho para lá, põem o pezinho para cá. É até parecido com a gente. Ah, você é uma pessoa tranquila, psicóloga, experiente, vivida. Acontece um tempo, de repente você dá um chilique. Você não está num dia bom, aquilo te provocou alguma dificuldade. Isso continua acontecendo com o autista do nível 1. Por mais que ele aparentemente esteja totalmente engajado, e tem uns negócios interessantes, né, nessa coisa aí, que eu tenho vizinho, por exemplo, que é autista de nível 1, então me encontro muito com o Henrique. O Henrique, ele vê meus vídeos, ele está inscrito no meu canal, a gente conversa, ele conversa sobre o Pedro Ivo. Aí ele já tinha visto o Pedro Ivo, meu filho, várias vezes no elevador, pouco tempo atrás, já tem mais de ano que o Henrique está morando aqui no prédio. Ele me falou assim, o Pedro não fala? Eu falei assim, não, Henrique, o Pedro não fala. Uai, autista não fala? Tem autista que não fala? Eu acho assim, porque ele é um autista que fala, ele nunca teve problema com isso, né? Então ele assustou. E eu achei muito interessante assim, as perguntas que ele me faz. São interessantes, porque esse menino é um TI, é chefe de escritório, é um cara super competente, né? Mas ele tem umas coisas. Um dia ele bateu aqui na minha porta, domingo à noite, me pedindo um antibiótico. Gente, eu não sou médica, mas ele estava pedindo apoio. Ele estava com dor de garganta e ele estava sozinho em casa. Quem que podia apoiar ele naquela hora assim, que não ia ficar rindo dele? Eu, né? Porque é esquisito o cara bater na sua porta, domingo, sabendo que você não é médica, nem te pediu um antibiótico. Mas eles têm essas dificuldades, entendeu? Eu vejo isso. Então a gente tem que passar a entender. Agora, os outros, né, o autista de nível 2, por exemplo, igual o Alberto. O Alberto é um cara que tem muita dificuldade na fala. Ele entende tudo, mas ele funciona muito bem socialmente. Sendo que de vez em quando ele tem uns ataques autísticos, né? Igual eu falei. E esses autistas de nível 3 é que são o que era autista antes. Antigamente, autista era os de nível 3. Quando a gente começou a trabalhar com autismo, a gente não pensava nessas separações. Porque os casos que apareciam para a gente, talvez por a gente conseguir diagnosticar, porque diagnosticar um autista de nível 1 é muito mais difícil, era de pessoas que eram totalmente deficientes, necessitadas de todo tipo de apoio, que muitas vezes passam para a gente que não entendem o verbo, não entendem o que a gente está falando. Eu falo que um autista de nível 1 ele tem uma dificuldade, às vezes, ele tem uma demora de tempo para entender. O autista de nível 3 tem quilômetros de demora para entender uma coisa. E é verdade. Ele entende o que a gente fala, mas as conexões neurais dele são muito mais afetadas. Então ele tem muita dificuldade de entender. Mas ele também entende. E é uma coisa que tem que ficar clara para a gente. Que a gente, antigamente, né, o que fazia com, com essas pessoas assim, era colocar num asilo, arrumar uma babá para ficar dentro de casa com eles. Ninguém ia pra rua com esses meninos, não era essa a moda. Quando o meu filho nasceu aos 38 anos, não era assim que rezava o cartório, né? Então, a gente também tem que repensar isso, porque cada pessoa, como eu falei que cada autista é um, cada pessoa no mundo também é um, e cada pessoa tem a sua função. A gente, como o autista de nível 3 é uma pessoa mais severa, com mais dificuldade, precisa de muito apoio, a gente precisa achar com ele a função dele, porque eles se sentem bem. Gente, aconteceu uma coisa tão interessante com meu filho, que eu não esqueço nunca mais. Ele, em 2021,
Em 2020, quando teve o primeiro dia de lockdown da Covid, a médica do meu filho, eu tinha mandado uns exames de sangue para ela me falou que o Pedro estava com câncer. Aí ela me encaminhou para uma clínica oncológica. Eu falei assim, gente, um câncer, eu não posso esperar a Covid passar. Aí lá fomos eu, né? Aí chegamos lá, tinha que fazer um cadastro. Aí o Pedro sentou lá atrás, eu fiquei cá na frente no cadastro falando com a moça, tava tudo vazio lá. A moça foi perguntando o nome dele, essas coisas para colocar na ficha lá, né? A certa altura, depois que ela tinha feito a ficha, ela falou assim, em que ele é formado? Eu falei com ela assim, ele é autista severo, ele nem fala. Mas qual a profissão dele? Ele quer saber? Ela tá com essa curiosidade, né? Ele é músico. Eu falei com ela, porque ele se sente músico. Mas, gente, daí pra frente, você não sabe como o menino balança a camisa. Ele é músico. Então, isso para ele é muito importante. Ele tem tendências musicais muito fortes, ele adora música, ele distingue música clássica de sertanejo, de popular, de rock, ele tem um ouvido muito bom. Então, ele é músico. E isso é importante. O que é importante? É só falar que ele é músico? Não, dá música para ele. Porque isso vai fazer ele se mostrar mais, vai fazer ele se comunicar mais, ele viver melhor com ele e vai nos ajudar a ajudar. Isso com os autistas de nível 3 eu vejo muito frequentemente. As pessoas pensam assim, não, é um deficiente, está enquadrado na lei. Então ele não tem essa capacidade de ter uma profissão. Igual a moça me perguntou. Tem, da forma dele. Então a gente tem que ajudar eles a estar no mundo e também tem que ter capacidade de entender a pergunta da moça. Porque ela não, talvez não entenda de autismo, não conheça, né? E um homão que estava lá atrás, tinha que ter uma profissão, gente. Hoje, o surdo-mudo não tem profissão. Ele não falar não quer dizer, né, que não tem profissão. O cego tem profissão. Os paraplégicos, aí, os meninos que têm várias dificuldades motoras, falta de pernas, essas coisas todas, eles têm profissão. Por que o autista também não há de ter? Entendeu? Então, essa é uma forma que eu acho que facilita para nós e facilita para eles, porque na verdade eles também gostam. O meu filho tem 38 anos, ele gosta de ter uma profissão. E esse meu outro amigo, Alberto, né, que eu falo que é nível 2 de suporte, Alberto, tem 2º grau, trabalha numa rádio, ele adora fazer essas coisas. Ele se sente o máximo por estar trabalhando, por ser útil. Ele aplica o dinheiro dele, é da mãe dele, ele tem uma facilidade com isso, ele vai nos bancos. Isso é muito bacana e isso é estar no mundo sem onerar o mundo, porque a gente pensa muito que esse negócio aí, igual na Grécia, né? Nascia com problema lá, era muito incapacidade física, né? Matava criança. Não serve. Então, eu ouvi muito isso, pessoas me perguntando, para que serve o seu filho? A minha irmã já me falou isso uma vez. Então, serve para muita coisa, né? Eles estão no mundo. O que precisa ficar claro para a gente? Que autismo é um diagnóstico, TEA, é um diagnóstico, para nos ajudar a entendê-los e até eles também nos entender. É um facilitador, ele não é um normativo. E a gente tem que começar a viver a vida, né? Viver o mundo, como tem muita gente nesse mundo diferente, pensando nesse tipo de coisa, refletindo e ajudando, ok? Gente, por hoje é só. Se eu pudesse, eu falava muito mais sobre isso, porque eu gosto desse tema, mas hoje é só. Eu agradeço a quem chegou até aqui. Se chegou, compartilhe, dê like, comente e se inscreva no canal. Beijinho, beijinho.